Olá, ouvintes cruzeirenses, sou o Ricardo Morgan e começa agora o Informativo 5 Estrelas, o novo programa de notícias da Rádio 5 Estrelas sobre o nosso grande Cruzeiro. Esta nova atração, em parceria com o site torcida5estrelas.com, começa hoje para trazer somente as notícias que realmente interessam ao torcedor cruzeirense. Ao meu lado está o jornalista Cláudio Guimarães, que irá comentar as notícias. Cláudio, suas considerações iniciais. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos, torcida azul. Essa aqui é uma nova proposta, é um novo tipo de noticiário que a gente pretende fazer aqui na Rádio 5 Estrelas. E vamos que vamos. Precisamos do apoio de vocês e do grande incentivo para que nós possamos fazer dessa rádio e desse programa o grande point da torcida cruzeirense. Tá certo. Em nosso estúdio também está o Fabiano. Fabiano, suas considerações, por favor. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ricardo. Estamos chegando a mais uma reta final de campeonato aí contra o Atlético. E vamos que vamos, né? O maior clássico do Brasil e o Cruzeiro tem tudo para ser campeão e levantar esse caneco mais uma vez aí. Com certeza, falou e disse, Fabiano. Então vamos lá, vamos às manchetes da semana. Cruzeiro e Atlético fazem a final do Campeonato Mineiro de 2008. Será a revanche de 2007? Cruzeiro terá 5 jogadores pendurados para a primeira partida da final do Mineiro. Time Celeste tem vantagem sobre o Atlético nas conquistas do Mineiro. Léo Silva é operado e desfalca o time azul por 30 dias. E confira as informações do futebol internacional. Bem, vamos para a primeira notícia, né, o Cláudio? Vamos lá. Bem, no último domingo, dia 20 de abril, o Cruzeiro suou, mas venceu de virada no Ituiutaba por 3-1 no Mineirão. Pela segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o time da Toca vai jogar a grande final com a vantagem de 2 resultados iguais contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro. O primeiro gol foi de Moreno do Ituiutaba aos 22 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro chegou ao empate com o zagueiro Espinosa aos 12 minutos do segundo tempo e ampliou o placar com o Leandro Domingues, um golaço do Domingues. Foi mesmo. Um golaço. Aos 26 minutos e Guilherme fez o terceiro aos 28 da etapa complementar. Cláudio, o Cruzeiro, você acha que ele está preparado para enfrentar o Atlético? Ele vai ter essa semana aí para descansar e treinar? Ricardo, eu acho o seguinte, da última vez que o Cruzeiro teve uma semana de trabalho, uma semana de descanso, sem jogos no meio da semana, o Adilson Batista ele complicou um pouco a situação da equipe. E isso aconteceu justamente na partida contra o Ituiutaba, em que o time ganhava de 4-1 e depois sofreu empate, terminando a partida em 4-4. Eu espero também que essa uma semana não seja para ele voltar com o pardal na cabeça, né? Eu concordo com você e eu ainda digo o seguinte, naquela semana ele treinou de uma forma e jogou de outra. Ou seja, ele jogou apenas como zagueiro. Quem que era o zagueiro? Somente o Espinosa. É verdade. E aí, o que aconteceu? O time ficou completamente desorganizado em campo, ficou desconcentrado principalmente. Com certeza. E depois acabou perdendo um pouco o rumo e tomou os 3 gols que não poderiam ter tomado e facilitariam ainda mais a questão do segundo jogo no Mineirão contra o próprio Ituiutaba. Agora, comparando com o ano passado, que o Cruzeiro também teve uma final com o Atlético, quais são os pontos positivos e negativos em relação à final do ano passado? Ricardo, eu acho o seguinte, de 2004 até 2007, o Cruzeiro teve times burocráticos, não só os jogadores, mas principalmente os treinadores. Haja vista que, vamos ver, passaram por aqui, Paulo Tuori, passou também o Dorival Júnior, que eu tiro um pouco dessa questão da burocracia, passou também principalmente o Oswaldo Oliveira, ou seja, você ia ao Mineirão, você ia preparado para ver uma partida em que o Cruzeiro entraria apenas para fazer para o gasto. Não se via aquela vontade de vencer, aquela forma de jogar vibrante que existia em 2003. Hoje, a situação é diferente. Apesar das invenções do Adilson Batista, que eu não considero um mau treinador, mas que tem uma estrada muito grande para chegar a ser top de linha ainda, e o Cruzeiro é uma grande oportunidade para que ele seja um treinador top de linha no Brasil, a gente ainda tem Sem falar que o Cruzeiro é o primeiro time grande do currículo dele, né? É verdade, tirando as experiências fora do país, que no futebol japonês que a gente nem sabe futebol como japonês foi, não é nada em relação ao nosso aqui. O nosso campeonato brasileiro aqui, por exemplo, junto com o espanhol, o inglês ali, são os maiores, de mais nome.
se não me engano, eu acho que pode ser considerado um dos mais equilibrados também, né, Ricardo? Com certeza. E você considera o Cruzeiro favorito ao título deste ano? Olha só, eu considero o Cruzeiro favorito pelo fator conjunto e pelo fator disposição, que, como eu falei anteriormente, não existia nos 3 anos passados. Acredito principalmente na forma de jogar, na liderança de jogadores como o Espinosa, como o Fabrício, que muito provavelmente deve voltar ao time essa semana, e na voluntariedade de jogadores como o Charles, principalmente também o Ramírez e o Marcelo Moreno lá na frente. Eu acho que esse pode ser o diferencial, a vontade em campo, porque se entrar burocraticamente pode sofrer muito como sofreu nos anos anteriores, e isso eu não quero. Agora, falando no Fabrício, que ele pode estar de volta aí no primeiro jogo contra o Atlético, você acha que ele deve entrar os 90 minutos, entrar no segundo tempo, entrar o primeiro tempo, depois ser substituído no segundo tempo? Como é que é? O que você acha disso aí? Olha, essa semana de trabalho que o Adilson Batista está tendo vai servir muito bem para que ele dê ritmo de jogo aos jogadores que estavam no departamento médico. Principalmente o Fabrício, que é um guerreiro, um lutador e é um líder em campo. Acredito que se ele reunir totais condições de jogar, ele tem que jogar os 90 minutos. Guerreiro, líder e essas coisas, a gente tem que ter em campo mesmo desde o início da partida. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que o Adilson Batista vai fazer o arroz com feijão, entendeu? Porque a gente já viu que experiências mirabolantes não podem ser feitas em decisões. A gente já registrou isso, e eu acho que ele deve entrar principalmente na partida com os times que atuaram no início da temporada, ou seja, com 2 laterais, 2 zagueiros, 3 volantes, o Wagner tendo liberdade total para atacar e para criar, entre outras coisas também. Agora, em relação à arbitragem, Cláudio, para o árbitro do Clássico no domingo, segundo o jornalista Jair Carvalho, os nomes que estarão em sorteio, que vão ser sorteados amanhã na hora do almoço, por volta de meio-dia, são os paulistas Paulo César de Oliveira e Sálvio Espínola, e o paranaense Evandro Rogério Roman. O que você acha desses nomes aí? Um deles, claro, para atuar no Clássico. Olha, antes de qualquer coisa, é uma decisão acertada trazer um juiz de fora. É um consenso entre as diretorias, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, que acham que a arbitragem mineira não está ao nível de poder apitar ou coordenar uma partida como essa decisão de campeonato. Apesar de ser uma decisão de campeonato mineiro, vale um título e mexe com a emoção do torcedor. Então eu acredito que fica de bom tamanho um árbitro de fora. Vamos comentar um por um. O Paulo César de Oliveira vem não vem numa boa fase. Inclusive no Clássico, na primeira decisão do Paulista entre o Palmeiras e o São Paulo, ele acabou dando um gol de mão do Adriano. Isso aí acabou invertendo algumas faltas e deixando de marcar algumas faltas com lances mais ríspidos de ambos os lados, e acabou sendo prejudicial para os dois lados, apesar da vitória São Paulina. Agora, se não me engano, esse Paulo César de Oliveira foi aquele que tirou o título da Mercosul do Cruzeiro em cima do Palmeiras? Ele mesmo. Então, assim, já tem histórico, mas ele também tem histórico do lado alvinegro da força. Então, acho que é um nome que não vai agradar muito a ambos os lados. O Sálvio Espínola, ele é um árbitro que também está cotado para apitar na decisão do Paulista. Não acredito que seja ele. E aí sobra o paranaense Evandro Rogério Roman, que, na minha opinião, é o melhor árbitro do país na atualidade. Agora, lembrando, saindo desse assunto de arbitragem, hoje... Não, só um instante, Ricardo. Só para complementar aqui, não sei se o Evandro também poderá vir, porque no domingo tem o Atletiba, que é a primeira partida da decisão do Campeonato Paranaense. Se não for o Roman, deve ser o Roberto, aquele carequinha lá. Sim, inclusive vai apitar o jogo do Atlético hoje, né? Exatamente, então vai definir lá no Paraná para depois definir em Belo Horizonte. Então, assim, a gente está na dependência que os outros estados definam os seus árbitros das suas decisões, para que Minas Gerais também defina o seu. Eu acho que, apesar de ser uma exigência dos dois clubes, é uma vergonha para a Federação Mineira de Futebol.